Muito bem-vindos à segunda temporada do podcast em Pratos Limpos da Associação Vegetariana Portuguesa. Hoje estamos iniciando a nossa temporada especial do Congresso Legumina, o congresso pioneiro em alimentação vegetariana aqui em Portugal. E nessa temporada especial do Legumina vamos trazer diversos profissionais de saúde para falar sobre nutrição, saúde em geral, bem-estar, desporto e outros temas relacionados com a saúde. E hoje tenho a alegria de começar com a minha colega Márcia Gonçalves. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a vitamina D e a sua importância e qual o cenário da realidade portuguesa. É de fato talvez uma das vitaminas, um dos nutrientes mais polêmicos e que se vê muita coisa nas redes sociais. Então vamos aqui trazer uma boa evidência científica, esclarecer alguns mitos. Bom, muito bem-vinda, Márcia, é uma alegria tê-la aqui. Como sabe, aprendi muito e aprendo muito com a Márcia. Ela foi minha orientadora do estágio curricular e à ordem, ou seja, estou sempre a tentar aprender um pouquinho mais com você. E, bom, pedia que se apresentasse. Muito bem-vinda. Obrigada, Lucas, pelas palavras. Esta troca de partilhas é bidirecional. Portanto, eu também aprendo imenso com o entusiasmo do Lucas à volta dos temas da nutrição. Assim, uma breve apresentação. Portanto, sou nutricionista, formei-me na FCNAUP já em 2016 e desde então o meu percurso profissional tem-se debruçado essencialmente sobre duas áreas, a nutrição clínica, por um lado, e exerço a minha atividade profissional nos serviços de ação social da Universidade do Porto, e também em contexto da clínica privada, e depois, por outro lado, a indústria alimentar, pois trabalho no desenvolvimento de novos produtos alimentares. Aqui dentro da área clínica tenho, claro, um gosto especial pela área da nutrição vegetariana e pronto, e por isso é que estou aqui hoje também a debater um tema inserido nestas preocupações que temos à volta do planeamento dos padrões alimentares vegetarianos. Em paralelo com isto, e se calhar um bocadinho mais precocemente, até foi aquilo que me fez seguir o rumo da nutrição, desenvolvi um blog de culinária vegetariana que me fez ter também este gosto em relação a esta escolha alimentar, que é a dieta vegetariana, mais vocacionado para a culinária nessa altura, mas depois o gosto de querer perceber melhor a vertente das ciências alimentares e depois também a nutrição, portanto o impacto que os alimentos têm depois também numa perspectiva de saúde, foi aquilo que me fez seguir a área a licenciatura em Ciências da Nutrição, e depois foi interessante ver que no curso podia seguir estas diferentes vertentes e hoje em dia tenho esta atividade profissional assim um bocadinho dividida entre duas áreas que gosto muito. Muito fixe. Então, você começou o blog, o Compassionate Cuisine, né? Antes da graduação? Sim. Não sabia? Sim. Que incrível. Sim, ainda estava em ciências farmacêuticas na altura e depois é que mudei. Sim. Não bastava ensinar as pessoas a comerem comida saborosa, tinha que comer comida nutritiva ainda. Sim, era uma preocupação. Também porque não era só mudar os hábitos individuais, era na altura, também porque estamos a falar de 2010, 11, por aí. Havia também algum estigma associado à alimentação vegetariana. Sim. Eu senti muito isso quando ingressei no meu primeiro ano no ensino superior. Estigma à volta mas o que é isso? Ou seja, não era só uma questão de curiosidade, mas também alguma ideia de que este padrão alimentar não era suficiente do ponto de vista nutricional. Okay. Então havia quase aqui também um sentido de missão. Sim, claro, quase uma rebeldia interna ali. De querer mostrar que é uma opção normal. Exato, também conseguimos fazer pratos saborosos. Do ponto de vista nutricional também é possível. Temos que ter aqui algumas preocupações, mas que também é perfeitamente conciliável com a saúde. Pronto. E até com outras dimensões do ponto de vista desportivo, e outras preocupações também ligadas mais com o ciclo de vida. Pronto. Aspectos que hoje em dia exploro mais no meu blog, mas que na altura, gostava de desmistificar. Claro, que fixe. E também dá formações também. Pode dizer que é formadora. É verdade, também dou formações atualmente na Academia Clínica Espregueira e também por vezes colaboro em cursos de educação contínua na FCNAUP. Muito fixe, colaborando de várias formas para ajudar as pessoas a comerem melhor e mais saboroso. Muito bom. Bom, vamos começar então com conceitos básicos. De fato, a ideia aqui é entender um pouco mais sobre a vitamina D, o que é de fato relevante a ter em atenção, e também desmistificar, como disse inicialmente. Então, o que é a vitamina D e quais são as suas funções? Por que ela é importante? Bem, é um bom primeiro ponto, mas antes de mais queria só fazer assim um bocadinho menção ao facto de quando
planeamos a alimentação vegetariana, surgem vários nutrientes logo nas nossas preocupações no planeamento enquanto nutricionistas. A vitamina D acaba por ser, embora seja um tema muito relevante aqui neste episódio, acaba por ser um problema que não é só dos vegetarianos. Eu queria salientar essa questão. Portanto, acho que se calhar este episódio também pode ser interessante para aqueles que não são necessariamente vegetarianos, embora façamos também aqui algumas considerações específicas sobre o tipo de suplementos, pronto, mas lá chegaremos então. Em relação ao que é a vitamina D, portanto, estamos a falar de uma vitamina, de um elemento essencial, neste caso lipossolúvel, que portanto vai ter mais afinidade com os lípidos, com a gordura, simplificando, e que conseguimos obter a partir de alguns alimentos específicos, mas aqui o grande papel que é destaque é a capacidade de síntese a partir da exposição, portanto, tendo a exposição solar da radiação ultravioleta B como estímulo na nossa pele para sintetizar a vitamina D. Pronto, inicialmente, de uma forma de uma pré-vitamina, a partir de um composto derivado do colesterol, vai-se formar então assim a vitamina D3. Pronto, esta síntese ocorre, portanto, numa primeira fase então na pele, como eu estava a referir, depois há fenómenos de reações de hidroxilação no fígado e depois temos efetivamente a vitamina D ativa após reações que são complementadas em vários tecidos, mas inclusivamente também nos rins. Pronto. Como eu disse, também temos algumas fontes alimentares da vitamina D. Não estamos a falar apenas desta síntese cutânea e aí podemos ter, por exemplo, os peixes gordos. Eu já vou falar também das opções da origem vegetal, mas temos, por exemplo, o peixe gordo, os ovos como fontes desta vitamina e depois, por outro lado, alguns alimentos fortificados, onde se incluem o leite, as bebidas vegetais, alguns pães que utilizam leveduras que são fortificadas com vitamina D2. E também cereais de pequeno almoço fortificados. Pronto, existem alguns alimentos. Muitas vezes o desafio é que estes alimentos forneçam uma quantidade suficiente em relação às recomendações. Mas também já vamos falar sobre este ponto. O importante aqui a referir é que, efetivamente, a quantidade de vitamina D que produzimos a partir da síntese cutânea é mais significativa do que propriamente aquilo que obtemos a partir da ingestão alimentar, que alguns estudos indicam que seja cerca de 10 a 20%. Exato, como você mencionou, a gente vai abordar um pouco mais para frente, provavelmente, mas, e você mencionou muito bem no início, assim, que é uma vitamina que não tem tanto a ver com o alimento, vamos dizer assim, porque as fontes alimentares, independente de origem vegetal, animal, fortificadas ou não são excelentes fontes, né? Então a gente vai até trazer alguns dados hoje de o quanto os portugueses, de fato, a população em Portugal, de fato, tem conseguido atingir as necessidades de vitamina D, o quanto tem ingerido, e a gente vê que os números são até um pouco preocupantes, né? Então, de fato, é uma vitamina muito mais ligada ao sol do que talvez a alimentação em si. E quanto à importância dela para o organismo? Ela está muito ligada à saúde óssea, mas também relacionada com a imunidade. O quão importante é a gente garantir níveis adequados de vitamina D? Sim, em termos de papel da vitamina D no nosso organismo, remete-nos logo à ideia a saúde óssea, por um lado, não é? Porque a vitamina D tem um papel essencial na absorção do cálcio, quer da perspectiva da síntese das proteínas que vão ajudar na sua absorção, como também na questão da criação dos canais que vão levar à absorção do cálcio. Portanto, é um agente essencial nesse aspecto. E depois, por outro lado, no próprio aproveitamento do cálcio e do fósforo no organismo no momento da reabsorção do fósforo e do cálcio a nível renal. Depois, para além disso, também tem um papel importante na mineralização óssea. Portanto, aspectos que vão influenciar, por um lado, tanto o estado nutricional do cálcio, como depois também os fenómenos de remodelação óssea. Por isso, a vitamina D é essencial de uma perspectiva de saúde óssea, na manutenção, portanto, de ossos mais fortes, porque sabemos que a longo prazo, havendo, lá está, este déficit de vitamina D, com consequências nos níveis que teremos de cálcio, a longo prazo vão haver fenómenos de desmineralização óssea, não é? Em casos mais severos, a osteomalácia. Numa perspectiva a longo prazo, especificamente nos idosos, isto vai potenciar a osteoporose, que depois pode refletir-se do ponto de vista clínico no aumento do risco de fratura dos idosos.
Perfeito. Pois, de fato, esse talvez é o principal papel dela, né? Muitas vezes negligenciado. E, bom, você mencionou um pouquinho sobre a exposição solar e das fontes alimentares e também um pouco da suplementação. Eu queria entrar um pouco por aí. É importante também entender que sempre quando falamos sobre um micronutriente específico, até mais especificamente em suplementação, temos que ter alguma cautela, né? Porque as pessoas gostam muito de se suplementar por conta própria e tudo, mas quando falamos que é uma vitamina que depende muito mais da nossa síntese a partir da radiação ultravioleta, o que interfere nisso? Ou seja, ou também o que está relacionado à exposição solar? Conseguimos sintetizar com roupa, em qualquer altura do ano, ou mesmo se estivermos dentro de casa, mas a janela, tomar sol, se a quantidade de melanina, ou seja, o tom da nossa pele também tem alguma influência. E também já aproveitando para as fontes alimentares. Como mencionou, algumas são muito, em geral, pobres, vamos dizer assim. Se convém mesmo tentar garantir na alimentação ou tentar fazer alguma exposição solar, ou mesmo talvez a forma mais prudente ou mais segura de se obter seja a suplementação. O que é importante sobre isso? Esses são os dois pontos importantes que vão influenciar efetivamente os níveis de vitamina D. Por um lado, podemos ter condições de exposição que não são ótimas, não é? Temos o lado da exposição solar e depois, por outro lado, a ingestão e os fatores que vão influenciar. E podemos ter também, e esse é um ponto que aproveito para abordar agora, fatores que vão influenciar os níveis não de uma forma ambiental, mas individual. Por exemplo, o facto de alguns fármacos aumentarem o catabolismo da própria vitamina D ou, por exemplo, no caso da obesidade, diminuir a própria biodisponibilidade da vitamina D sérica. Porque elas se armazenam no tecido adiposo por ser lipossolúvel. Exatamente. Não é o único mecanismo identificado nos estudos, mas sim. Parece que sim. Então, por exemplo, pessoas com obesidade têm que ter, quando vai suplementar, por exemplo, ou ingerir, tem que ter alguma atenção, considerando que parte do que for ingerido pode ser armazenada, então, no tecido adiposo, por ela ser... Exatamente. Há uma parte que pode ser armazenada no tecido adiposo. Há também uma componente inflamatória, não é? Associada. E é importante, por acaso nas funções acabei por não falar desse tópico em particular da vitamina D, portanto, porque também participa em alguns fenómenos inflamatórios, para além da questão da função imune, como acabaste de referir. Pronto, mas existem alguns grupos específicos, por exemplo, a toma específica de alguns fármacos, a própria obesidade, que vão influenciar efetivamente a utilização e o catabolismo da vitamina D. Depois, em relação à ingestão, ter em conta não só as fontes alimentares, mas também o facto de, em alguns contextos, pode haver fenómenos de malabsorção, não é? Quando estamos a falar de uma doença celíaca ou das doenças inflamatórias intestinais, que é um contexto clínico em que efetivamente também temos que ter maior atenção aos níveis séricos da vitamina D. Também são outros contextos que podem efetivamente potenciar aqui o risco do déficit da vitamina D. E depois, então, a exposição solar, e é aí que vamos. Relativamente a isso, sabemos que a estação do ano, a latitude do próprio país, o horário do dia, a quantidade de roupa que utilizamos, a nossa pigmentação cutânea, tudo isso são fatores que vão influenciar a quantidade de vitamina D que produzimos. E às vezes há esta ideia de que meramente a exposição solar é suficiente nesta síntese, mas na verdade, tendo em conta o estilo de vida que levamos, muitas vezes completamente fechado em casa, não é? Ou nos nossos trabalhos, ou agora atualmente, não é? O trabalho até veio para casa, acaba por ser um bocadinho mais difícil ter ou assegurar esta síntese ótima. E acho que há também uma percepção da população que é fácil. Portugal é um país solarengo, conseguimos facilmente ter uma síntese adequada e não pensamos propriamente nos meses de inverno. O impacto também do tempo nublado, por exemplo, em que a síntese vai ser muito menor, porque o índice ultravioleta também vai ser menor, e por isso, olhando especificamente para os dados de prevalência de déficit de vitamina D na população portuguesa, vemos que de facto está um bocadinho acima daquilo que previamente achávamos. Os dados são relativamente recentes, não é? Estamos a falar de dados que saíram nos últimos 4 anos, diria eu, e que expressam que efetivamente 2/3 da população adulta e também idosa, estava a pensar num outro estudo que também mostra resultados congruentes, temos 2/3 da população que tem inadequação ou déficit de vitamina D. Exato. O que
como ainda falei ainda há pouco, do ponto de vista de impacto sobre a saúde óssea, nesta população mais idosa, é bastante relevante, não é? Claro. Tem consequências clínicas significativas. Pois é, e isso é um tanto quanto... Vou trazer aqui um pouco da minha experiência pessoal de percepção disso, sendo brasileiro, vivendo num país tropical. Claro, a questão desses estudos que mencionou, eles também ajustaram por região, né, do país, e de fato vê-se que há uma relação muito forte, né, com, por exemplo, comparando com o Algarve ou Alentejo, aqui no norte, ou até nas ilhas, varia bastante, né, a prevalência de deficiência ou de insuficiência. Mas uma coisa que foi muito curiosa aqui quando vim para cá é que, acho que muito pelo vento ou pelo clima em si, mesmo em dias ensolarados, eu via idosos ou pessoas cobertos, mesmo com casacos e calças, sem nem os antebraços, nem as pernas expostas. E eu pensava, mas está sol, mas como está vento, não está tão quente, tinha essa questão. Então, acho que a questão dessa prevalência muito elevada, além do que tudo que já foi mencionado, que é mais óbvio, há mesmo que os idosos, talvez pela região que vivem, tudo, além de não saírem muito de casa, as gestantes também, que é uma população que tem algum, né, tem que ter alguma atenção, pelo estilo de vida ou até mesmo pelo clima, isso contribui ainda mais para, além desses fatores mais gerais que falamos há pouco. E isso foi uma coisa que na altura eu percebi, tipo, que pena, podia estar sintetizar uma vitamina Dzinha, né, o pensamento já do nutricionista, mas de fato, então, esse número que você trouxe é um pouco até preocupante, né? E acho que esse primeiro estudo que você falou são até de professores lá da faculdade, né? Da FCNAUC. Sim. O estudo dos idosos do estudo UP 65 mais. Sim. Perfeito, esse aí. E são mais... E eles... É engraçado desse estudo, não vamos entrar tanto em detalhes aqui dos valores de corte e tal, mas são mais de 2/3, 69%. Estou aqui com a minha meu lembrete, exato. E eles utilizaram um valor de referência, vamos dizer assim, um valor de corte, que é mais até conservador. Se eles fossem utilizar, que é de 20 nanogramas por ml, se eles utilizarem um outro valor de 30, que é o preconizado pela DGS e pela Sociedade de Endocrinologia, seria ainda maior esse número. Então isso é uma coisa de fato assustadora, assim. Eu acho que a população tinha que ter mais essa preocupação. E, honestamente, a minha interpretação nesse sentido, Márcia, é muito... temos ao mesmo tempo ter um cuidado com o sol, por causa do aumentar o risco de cancro de pele. As fontes alimentares não são para lá muito garantidas, né, muito ricas, a não ser que as pessoas consumam mesmo peixes gordos, né, com frequência. Ficam muito aquém, até porque se olharmos para o valor tabulado nos rótulos, não sei se já percebeste que são 5 microgramas, que não é propriamente muito a dose recomendada, não é? E temos aqui, aproveitando e trazer uns dados de um estudo desse ano, que estávamos a falar há pouco, né, do INSA, conduzido pelo INSA, que 94% da população de adultos e idosos não ingeriram vitamina D insuficiente. Sim. Mesmo eles considerando ali um valor um pouco mais de referência mais abaixo, mas o que me leva muito a talvez a importância da suplementação nesse sentido, né? Sim, esse estudo é muito importante de referir, Lucas, porque de facto é o único que efetivamente faz uma avaliação da ingestão de vitamina D na população portuguesa e até de uma forma bastante transversal. Estamos a falar aqui de uma amostra significativa e que cobre uma fatia significativa da população. Onde a ingestão média estava à volta dos 3 microgramas. Tendo em conta, e para quem nos está a ouvir também colocar as coisas aqui um bocadinho em perspectiva, que as recomendações tanto da Autoridade de Segurança Europeia como, se formos ver, as autoridades e referências governamentais americanas são 15 microgramas para a população adulta, fica muito aquém e percebemos porque é que efetivamente as fontes alimentares não são assim tão expressivas. Não é? Exato, ou seja, 1/5 da recomendação diária de fato ingerida, ou seja, obtida pela alimentação em Portugal. Sim. Mas antes de chegarmos, se calhar, à suplementação, pode fazer sentido, de um ponto de vista de saúde pública, não é? Repensar aqui as fontes alimentares de vitamina D. Recordo-me de já ter visto efetivamente mais alimentos no mercado fortificados com. Acho que também, se calhar, não há propriamente um conhecimento, uma educação da população em relação a este tema, porque... Pronto, acho que as pessoas ainda não estão suficientemente sugestionadas, não é, para ir procurar estes alimentos fortificados especificamente. Agora, quando falamos de suplementação, eu acho que o panorama é um bocadinho diferente. Depois não sei até que ponto é que as pessoas
não podem ver estes alimentos como se calhar uma fonte de vitamina D menos digna, por causa da forma fortificada, por ser uma vitamina D2, não sei até que ponto é que isso também pode influenciar. Mas sim, em relação à suplementação é um tema diferente e eu acho que há um enorme entusiasmo à volta disso, e também lá chegaremos. E analisando assim, parece, né, de fato, ser o caminho mais seguro, mais prudente, mas ao mesmo tempo tem que ter alguma atenção, né, porque por ser uma vitamina lipossolúvel também que se acumula e uma vitamina que tem risco de toxicidade, né, não é uma vitamina hidrossolúvel que eliminaríamos, então acho que a suplementação parece ser o caminho talvez mais adequado, que em Portugal, principalmente no outono e inverno, mas parece há que ter algum cuidado. Sim, há que ter cuidado, também ter cuidado com a mensagem, pronto, mas novamente uma perspectiva de saúde pública, porque por um lado, ok, já percebemos que efetivamente a ingestão a partir de alimentos parece ser insuficiente, dados de Portugal a indicar então uma ingestão média de 3 microgramas por dia, considerando então esta influência também sazonal dos meses de inverno versus verão, em que efetivamente a síntese endógena por causa da exposição solar também é maior, e ao mesmo tempo também não dizer assim de uma forma perentória, é importante ter uma exposição solar para a síntese, porque por outro lado também temos os riscos associados ao risco de cancro de pele, não é? Exato. E por isso as medidas de saúde pública a aplicar, nomeadamente o uso de protetor solar, que também vai influenciar a síntese de vitamina D, mas não limita completamente, tal como anteriormente pensávamos, não é? Essa era uma das perguntas, e recentemente só que até que eu comecei a pesquisar mais sobre isso, ou seja, é possível sintetizar alguma... pronto, vou abrir um pouco mais a pergunta. Citamos aqui algumas instituições, né? O Instituto de Medicina dos Estados Unidos, a Sociedade de Endocrinologia, o órgão europeu, né, de alimentação, vamos dizer assim, a EFSA, né, vamos falar mais simples, e até mesmo conversamos, né, há pouco, tem a entidade de endocrinologia pediátrica da Polônia também, que veio com diretrizes mais recentes, e enfim, outras que não tem um consenso ainda, né, de algumas, talvez, quantidades adequadas para definir deficiência ou não, ou até mesmo da recomendação de ingestão. Mas sobre o que essas instituições falam sobre a exposição solar, para a gente tentar, sei lá, talvez levar uma mensagem para a pessoa em casa, quanto de solinha ela precisa tomar ali por dia, nua, vestida, dessas várias condições. Exato, não é? se algumas dessas instituições falam tempo ou não, se com o protetor solar serve ou não. O que você pode dizer sobre isso? Antes de mais, queria só dizer que realmente o aspecto da proteção solar é essencial, não é? Não só por causa do próprio fotoenvelhecimento da pele, que hoje em dia é uma preocupação, mas também por causa do aumento do risco do cancro da pele. Pronto, em relação às recomendações de vitamina D, e por isso então a exposição solar. Não temos propriamente guidelines específicas a este tempo, e como vimos são inúmeros os aspectos que vão influenciar o tempo, como acabaste de referir. Eu lembro-me de ver esta recomendação muito genérica dos 10 a 30 minutos, entre as 10 e as 4 horas, como uma recomendação base. No entanto, tenho tentado perceber, efetivamente, tendo em conta a latitude a que está Portugal, portanto entre os, se não me engano, 36 e 42 graus de latitude, e tendo em conta as condições climatéricas gerais, portanto alguns dias nublados, e assumindo também, temos que criar parâmetros depois para cada um destes aspectos. Sim. Assumindo então que, por exemplo, os braços e as pernas estão descobertas, bem como o rosto, alguns autores sugerem então nessas condições e ao meio-dia, portanto um período do dia em que nos permite também ter maior probabilidade de aceder a raios ultravioleta B, com índice 3. Okay? Pronto, nessas condições, então, algumas recomendações sugerem entre 5 a 10 minutos nos meses de verão, okay? E depois 10 até 20 minutos nos meses relativos às estações da primavera e do outono. Okay. E estas recomendações muitas vezes só pensamos nas pessoas com o fototipo mais claro. Sim, exato. Mas de uma perspectiva de diversidade, acho que também convém mencionar que pessoas que têm mais melanina, a pele mais escura, vão precisar de mais tempo para sintetizar a mesma quantidade de vitamina D. E algumas recomendações podem ir então até aos 30 a 40 minutos nestas mesmas estações que referi, nas mesmas condições. Perfeito. Então, como falamos, não há ainda talvez um consenso entre as instituições e varia com diferentes fatores, né? Se não me engano, aqui essa instituição da Polônia sugere 15 minutos, de 10 às 15, de 10 da manhã às 15, Sim. às 3 da tarde.
e com antebraços e pernas expostas, mas claro, também há especificidades da pigmento, da quantidade de melanina, mas então é uma questão que também pode não ser segurança, talvez, considerando que as pessoas hoje trabalham dentro de casa, em lugares fechados. Sim, eu esqueci-me de referir foi os meses de inverno, em que estou a assumir que a síntese não é praticamente ausente, não é? Então teria que ir mesmo pela alimentação. Exatamente, nesses meses podemos efetivamente considerar uma dosagem segura de vitamina D de forma suplementar, não é? Uma dosagem à volta dos 400 até aos 800 unidades internacionais, portanto estamos a falar entre 10 a 20 microgramas, pronto. Okay. Se quisermos usar estas unidades de conversão, pronto, que de uma forma via suplemento diário ajudaria à manutenção dos níveis de vitamina D durante estes meses em que efetivamente a exposição solar praticamente não acontece, e se acontecer provavelmente vamos estar completamente cobertos e o índice da radiação também não vai ser suficiente e o tempo também vai estar nublado, portanto não há condições para sintetizar vitamina D. Exato. Eu não queria entrar tanto em detalhes assim aos números, mas você mencionou aí de 10 a 20, né, microgramas, que seria 10 a 20, correto? Sim, não queria estar a estabelecer aqui uma dosagem para depois as pessoas lá não em casa... tomarem isso, exato. Era esse cuidado que eu queria ter aqui agora. Isso vai depender de cada caso. Se já há uma insuficiência ou deficiência estabelecida... Perfeito, era essa mensagem que eu queria passar. Assim. Sim, uma coisa é falarmos de tratamento, outra coisa é de uma suplementação profilática para a manutenção dos níveis. Portanto, estamos a falar daqui de uma ordem de grandeza de valores que está em linha com as recomendações diárias que à partida não vão ser atingidas com a alimentação. Okay? Ou seja, depende do ponto de partida que a pessoa está e de outras condições. Então, por isso... É claro que essas recomendações às vezes parecem muito genéricas, mas procure o seu profissional de saúde, procure o seu nutricionista para que ele possa fazer a adequação. Sim, precisamente. Eu não quero que as pessoas ao ouvir este podcast pensam... tomar vitamina D. Certo. E até porque depois... existe uma série de dosagens no mercado, não é? E muitas vezes o que eu encontro em consulta é que as pessoas, ao perguntar está a fazer suplementação de vitamina D, qual é que é a dosagem? E muitas vezes as pessoas não sabem indicar, não é? Ainda por cima com a questão de muitas vezes apresentar-se em duas possíveis unidades. Também pode gerar aqui um bocadinho mais confusão entre os consumidores. E depois não haver coerência entre o valor da rotulagem e efetivamente a quantidade que aquilo contém, mas isso já é um tema para outro episódio. Pronto, mas não realmente dar estes valores como garantidos e efetivamente mediante os níveis base e fazermos sim a suplementação acompanhada. Claro, então é claro que isso envolve muitas coisas, mas o ideal então seria uma pessoa, e já percebemos que independente do padrão alimentar dela, porque não é uma vitamina a ter em atenção exclusiva, né, de quem tem uma alimentação de base vegetal ou mesmo vegetariana, mas sim a depender do estilo de vida, de outros fatores, ou da região e do país em que vive, da região do mundo em que vive, mas de fato, sendo assim um pouco práticos, a gente poderia tentar passar uma recomendação, uma mensagem, talvez seria a melhor expressão, para uma pessoa que vive em um lugar que tem invernos severos e que trabalha dentro de casa, que sabe que não tem exposição solar diária ou mesmo nem semanal, para procurar um profissional de saúde, às vezes um nutricionista ou médico, para tentar perceber se há necessidade de suplementação. Sim. Acho que isso seria prudente? Acho que seria mais prudente, especialmente a trabalhadores por turnos, idosos institucionalizados, não é? E com maior probabilidade de fragilidade, não é? Portanto, pensando também aqui na relação da vitamina D com o impacto na saúde óssea. Portanto, seriam populações. E depois, claro, a questão dos fármacos que também referi, que às vezes também podem interferir propriamente com os níveis de vitamina D. Pronto, seriam alguns contextos em que efetivamente uma abordagem mais individualizada seria vantajosa. Exato. Sobre a suplementação em específico, como se falou, não vamos entrar muito em dosagens para as pessoas não tomarem isso como regra, né? Mas é curioso que agora já há mais alguns anos, mas é relativamente recente, já há a mesma forma da vitamina D3 vegan, né, apta para veganos, que antes só havia D2, né, se não me engano. E é obtida a partir dos líquens, né, que são aquelas, nem sei como que eu chamaria isso, né, que ficam nas árvores, né, e
Hoje, então, é fácil também para os veganos encontrarem suplementação apta para eles. Sim, felizmente, desde há uns anos, não consigo precisar exatamente quando, passamos a ter essa opção, não é? De ter o colecalciferol, a vitamina D3, que também é aquele que encontramos mais comumente nos suplementos. Exato. Não é? E que, na generalidade dos casos, até é derivado da lanolina. Não é? Portanto, é um ingrediente de origem animal e que compreendo que quem segue então um estilo de vida vegano ou quem tem uma alimentação vegetariana pretenda não incluir essas opções. Pronto. E assim, felizmente, já temos alternativas que, tendo a evidência também mostrada a superioridade da vitamina D3, não é? É uma vantagem termos, felizmente, estes suplementos. E que, conforme a evidência também mostra, com a capacidade de serem, uma perspectiva de capacidade de elevarem os níveis de vitamina D3 férica igual àquela que tínhamos previamente, sim. Que bom. E uma alternativa, no fundo, à vitamina D2. Só para quem não está tão a par destes termos. Portanto, vitamina D, calciferol, que pode ter como origem, como vimos ainda há pouco, animal, neste caso o colecalciferol, e estas alternativas de origem vegetal, vamos chamar-lhe assim, dos líquens. E depois, por outro lado, temos a vitamina D2, que é derivada então dos fungos, a partir do ergosterol, que, através de algumas reações de hidroxilação, temos então a vitamina D2, o ergocalciferol. Perfeito. Bom, e estamos aqui a ter esse cuidado com não recomendar mesmo dosagens específicas e tudo, mas isso por um motivo, né? Por vários motivos, que as pessoas também se suplementam por conta própria e tal, mas como falamos aqui muito rapidamente, a vitamina D tem um risco sim de toxicidade, de superdosagem e tal. E qual seria o problema? Qual seria de fato um problema de suplementar a vitamina D a mais? Não sei se vale a pena a gente entrar em o que seriam valores séricos, né? Valores, concentrações no sangue recomendadas, adequadas, acima de quanto pode ser mal. Não sei se vale a pena a gente ir por aí, mas quais seriam os problemas, talvez, da intoxicação, da quantidades muito elevadas de vitamina D? Sim, não querendo entrar em grande detalhe em volta aqui dos níveis da vitamina D, mas acho que é importante referir, também porque falamos daqueles estudos em Portugal, não é? Assim de uma forma mais consensual, entre as diversas organizações, assumimos à partida que os 20, neste caso, nanogramas por mililitro, exatamente, são os valores abaixo do qual consideramos a deficiência ou inadequação, dependendo das referências. Pronto. E depois, em relação aos valores ótimos, aí já vemos algumas diferenças na interpretação das próprias organizações. Pronto. E temos, por um lado, organizações mais vocacionadas para a saúde pública, que não veem necessariamente aqui uma vantagem adicional em ter valores acima, por exemplo, dos 20, ou os 30 neste caso, como é a recomendação da Sociedade de Endocrinologia, portanto, que recomenda que o valor ótimo é acima dos 30 nanogramas por mililitro. E pronto, tivemos algumas posições um bocadinho mais conservadoras, mas que também compreendo, porque quando o objetivo é o rastreio da prevalência da déficit na população, ou simplesmente a orientação de entidades governativas em relação à regulação dos alimentos e dos suplementos, faz sentido que tenham aqui uma posição um bocadinho mais conservadora. Por outro lado, do ponto de vista clínico, quando pretendemos a otimização dos níveis em função de alguns desfechos na saúde, não é? Aí, pronto, admito que me baseio um bocadinho mais nas recomendações, nestas recomendações dos valores ótimos acima dos 30 nanogramas por mililitro, exatamente. Ok, pronto. E de fato, em relação à toxicidade. Exato. Pronto. Aí algumas organizações sugerem então que os valores não devem ser acima dos 50 nanogramas por mililitro. E do ponto de vista de ingestão alimentar, isto reflete, segundo, dependendo das organizações que seguimos, as recomendações que seguimos, há quem preconize que a ingestão não deve ser acima das 4.000 unidades internacionais, o que na prática não é assim tão difícil de atingir. Pronto.
porque vemos hoje em dia facilmente suplementos com 4.000, 10.000 unidades. Exato, acima do upper level, né? Acima Exatamente, acima do limite superior recomendado. Pronto, isto do ponto de vista da suplementação, com a alimentação seria bastante difícil atingir estes valores. E é engraçado que na minha prática clínica até já vejo não só estes suplementos, mas formas um bocadinho mais apetecíveis, vamos chamar-lhe assim, de obter a vitamina D. Por exemplo, gomas e esse tipo de formas de consumirmos a vitamina. E ainda no outro dia vi, por exemplo, uma goma que cada uma fornecia 2.000 unidades internacionais. Portanto, tendo em conta... Se a pessoa achar que isso aí é um lanchinho... Exatamente, podemos entrar em risco de toxicidade. Exato, eu tenho conhecimento dessas formas diferentes e a minha primeira ideia é um olhar positivo, pensando nas gotas, outras coisas para quem tem dificuldade com cápsulas ou com comprimidos. Exatamente, especialmente se pensarmos nas crianças, em que a forma mais tradicional são mesmo as gotas. E conheço essas gominhas, acho que ouvi uma ou outra, mas de fato se tornar isso como um snack ali pode ser uma superdosagem e um risco muito elevado disso. É um risco significativo e realmente faria sentido ajustar se calhar a dose à forma de consumo também, não é? Talvez. Porque podem, se por um lado se estamos a falar mais de vitaminas hidrossolúveis e pronto, o risco, claro que não é desejável, não é ter aqui um consumo excessivo, mas o risco é tendencialmente mais baixo. Por outro lado, com a vitamina D, acho que ainda por cima com estas dosagens acaba por ser um risco completamente desnecessário nestas formas de consumo. E dentre as funções que você falou, o efeito na saúde óssea, né, talvez seja o principal, e dentre as funções na saúde óssea tem a permitir ou maximizar a absorção de cálcio e fosfato no intestino. Então, vitamina D a mais, você ia absorver cálcio a mais e o risco então seria uma hipercalcemia, por exemplo? Precisamente, ou seja, ao potenciar então essa absorção do cálcio, uma das implicações imediatas, bem, para além das alterações da paratormona, não é? Que vão levar aqui um desajuste metabólico. Uma desregulação, exatamente. Vai haver um aumento então dos níveis de cálcio que por si só também vai trazer algumas consequências associadas ao excesso de cálcio, assim, no imediato. Ok. Bom, eu queria trazer um tópico aqui que hoje em dia envolve uma questão mais geral, mas a vitamina D é um bom exemplo disso, que hoje em dia na nutrição, em muitas áreas, mas na nutrição em específico, muitas pessoas, até mesmo profissionais de saúde, gostam muito da pílula mágica para curar tudo, e às vezes tem também uma abordagem muito reducionista de analisar mesmo ali o nutriente, não a matriz, não o padrão alimentar, não... Enfim, e achar que um nutriente é vilão ou um nutriente é herói e vai curar tudo e tudo mais. E recentemente eu me deparei com muitas coisas assim relacionadas com a vitamina D. Por exemplo, como se a vitamina D fosse a cura para várias doenças autoimunes, como se fosse a cura para o câncer ou melhorar o prognóstico de alguns tipos de cancro, e mesmo para a depressão. E antes de te passar a palavra para saber o que você acha sobre isso, eu vi em alguns casos, assim, de fato, algumas pessoas falando um simples estudo transversal, em que seria uma fotografia de um momento ali, né, em que há uma associação, ou seja, pessoas com depressão tinham níveis mais baixos de vitamina D. E usando esse tipo de estudo para difundir a informação de que simplesmente a deficiência de vitamina D causava depressão, trazendo ali uma causalidade. Isso me preocupou, porque também acontece em outras doenças. Pode, nesse caso, primeiro é um estudo transversal, não é um estudo que tem um controle muito grande, não é um estudo longitudinal, e que também pode até ser uma causalidade reversa. Às vezes a pessoa, por ter um diagnóstico de depressão, não sai tanto de casa, não tem exposição solar. Então, há vários fatores ali confundidores, e até mesmo estudos melhores, revisões temáticas, mas muito mal conduzidas, assim, que não avaliaram a qualidade da evidência e tal. E vejo profissionais de saúde extrapolando isso. A minha pergunta para você é se você tem conhecimento disso, se você acha que isso é algo preocupante, e também se faz sentido a gente definir como causa de uma doença tão complexa, de doenças tão complexas, um déficit nutricional, um déficit vitamínico, por exemplo. Eu concordo completamente contigo, Lucas. É completamente redutor, tendo em conta mecanismos tão complexos de algumas patologias, como é que nos limitamos apenas à
à suficiência ou não de um dado nutriente. Claro que se calhar reduzimos um bocadinho a nossa conversa mais às funções da vitamina D de uma perspectiva da saúde óssea, mas também tem implicações, claro, extraesqueléticas, não é? Pronto, e a evidência observacional, antes de responder à tua questão, se calhar, tem sugerido, se calhar, aqui alguns potenciais benefícios da vitamina D em algumas condições, certo? Mas quando olhamos efetivamente para alguns ensaios clínicos, se calhar o cenário não é tão animador quanto previamente achávamos. Pronto, sabemos que por um lado em associação, a suplementação de vitamina D em associação parece ser vantajoso em idosos que efetivamente têm níveis baixos de vitamina D na redução do risco de fratura óssea e olhando para outros desfechos de saúde, pronto, do ponto de vista, por exemplo, das doenças cardiovasculares, não há assim um benefício significativo da suplementação por si só de vitamina D, nem em relação, por exemplo, à prevalência de diabetes. E os estudos ainda são escassos em relação às doenças autoimunes. E eu noto que isso é um ponto que se calhar também evidencias há maior entusiasmo em relação à vitamina D. Agora, efetivamente, na prática, acho que a evidência não é assim tão significativa para acharmos que a suplementação de vitamina D por si só vai ser aqui uma cura para todas estas condições. Efetivamente, nos cenários de déficit nutricional faz sentido, especialmente em alguns contextos que são potenciados por algumas condições. Estou a pensar nas doenças inflamatórias intestinais, não é? Pode fazer sentido, claro, também na questão, e achei piada falares da causalidade reversa na depressão, porque sim, pode ser se as pessoas estão efetivamente mais tempo dentro de casa, não é? Pode ser uma questão, quando olhamos apenas para os estudos transversais, agora temos que olhar também naturalmente para os ensaios clínicos e perceber esta associação. Para já, analisando a evidência em relação a estas doenças major, a suplementação por si só da vitamina D não parece ser assim um fator que vai mudar propriamente o prognóstico da doença. Esqueci-me de referir em relação ao cancro também estes estudos clínicos, portanto, não mostram necessariamente algum impacto sobre a incidência, mas em relação à mortalidade, quando estamos a falar de idosos, quando estamos a falar de pessoas mais velhas e também com história de déficit, aí pode haver um ligeiro benefício. Alguns estudos indicam isso, em termos de mortalidade. Sim, acho que você tocou num ponto muito importante que as pessoas têm que ter em consideração ao avaliar estudos ou a consumir informação de pessoas que em teoria, leram estudos ou se informaram, de qual é o ponto de partida. Quando falamos de déficits, quando falamos de suplementação de vitaminas e minerais, temos que saber qual é o ponto de partida. Se essa pessoa estava com deficiência ou insuficiência e ela suplementa para valores adequados, é óbvio que vai ter melhorias, né? Então, eu tenho até uma interpretação que a suplementação de vitaminas e minerais, de fato, só traz a partida, né, do que temos hoje da evidência científica, traz benefício só quando há deficiência e essa deficiência é corrigida. Né? Não necessariamente a mais desses nutrientes vai trazer benefícios a mais só porque ela está envolvida em algum mecanismo ou em algum processo fisiológico específico, né? Exatamente, e isso é um dos aspectos que noto nas meta-análises, é que por vezes não é muito claro perceber exatamente os níveis de base das pessoas que foram incluídas nesses ensaios clínicos, não é? E que depois podem interferir aqui com a ausência de efeito. Sim. Exato. Isso é com certeza algo a se considerar e vejo hoje, isso me assustou até um pouco, as pessoas a difundir informação sem ter essa cautela, esse cuidado de avaliar qual era a população ou qual mesmo o nível base, né, de vitamina D, porque obviamente tratando uma deficiência, você vai garantir benefícios, não quer dizer que quanto mais, melhor. Sim, há um dos estudos, por exemplo, acho que é o Vital, que é nos Estados Unidos, em que os níveis bases da população eram inclusivamente acima daqueles valores. Acima dos 30? Acima dos 30. Que a gente fala. Exatamente. Que já é o valor mais alto. Sim. E por isso não é surpreendente que não haja propriamente diferenças entre os braços desse mesmo estudo. Pronto, por isso há que ter esse cuidado também na interpretação da evidência científica, de perceber exatamente qual é que é o ponto base, para percebermos se há de facto um benefício adicional associado à vitamina, mas que geralmente os nutrientes não têm esta relação em U. Essa curva em U. Esta curva em U, e portanto, à partida, ainda que a vitamina D seja um nutriente aqui especial, porque
que tem também um papel como hormona no nosso organismo, há que ter em consideração que o benefício do efeito estará dentro daqueles valores recomendados e que, pronto, quanto mais melhor, não é propriamente uma premissa nestas situações, e que há sim riscos de toxicidade inerentes. Perfeito. Bom, poderia ficar aqui ainda horas falar, a vitamina D é uma vitamina muito curiosa, mas acho que cobrimos bem, acho que conseguimos com certeza trazer uma informação geral e os cuidados a se ter e pronto, esse de fato é um dos temas relacionados à nutrição, à alimentação que a gente vai falar nessa... E se calhar fazendo também aqui o ponto para a alimentação vegetariana, que acabamos por não abordar tanto. Boa, obrigado por lembrar. Queria só mencionar, pronto, de facto não há muitos trabalhos a avaliar necessariamente a prevalência de déficit entre os vegetarianos, mas acaba por não ser assim, depende das populações, dos estudos observacionais. Noto que nos Estados Unidos não há assim uma diferença tão significativa entre a população vegetariana e não vegetariana, mas um dado importante que acabamos por não mencionar é que naqueles estudos que avaliam o risco de fraturas a longo prazo dos vegetarianos, que é um tema, um hot topic, não é? Exato, no mundo polêmico. Da nutrição vegetariana, há um dos estudos a mostrar que efetivamente a suplementação de vitamina D foi um dos fatores no estudo dos adventistas do sétimo dia. Sim, já sei. O segundo, que mostra que a suplementação de vitamina D especificamente foi um dos fatores que depois, em termos de risco, foi protetor. Exato, ou seja, sim. Nas mulheres veganas, sim. Pois, então, de fato, é bem lembrado, muito bem lembrado. Isso tem que ser sempre considerado. Muitos, até não me engano se é esse estudo mesmo, ou o Epic Oxford, não me lembro, em que em algum deles, posso estar enganado quanto ao estudo específico, eles não ajustaram para a vitamina D ou não consideraram. Não sei se foi esse especificamente. E pronto, então isso é um fator que com certeza tem uma influência direta. Sim, né? Tem uma influência, pode ter uma influência direta, claro, a ingestão de vitamina D, mas não só, claro. Podemos estar a falar também da ingestão de proteína, em alguns dos estudos há esse ajuste também do cálcio. Pronto, são alguns dos fatores nutricionais a considerar. Agora também podemos entrar, claro, na dimensão do estilo de vida, e aí parece-me que há um episódio... Até do IMC ou do nível de atividade física. Sim, o nível de atividade física, era aí que eu queria chegar, que também é um dos fatores protetores para a saúde óssea. Exato. Quanto mais se usa o osso e o músculo, mais vai se preservá-lo. Exatamente. Ou desacelerar a perda, assim. Um fator importante para a população que acompanha estes episódios. Exato, se movimentar bem. Pronto, olha, foi um gosto muito bom tê-la aqui, Márcia. Espero que a gente consiga no futuro fazer outros episódios com outros temas. É importantíssimo esclarecer isso na população, ainda mais agora que o verão já está no fim. E pronto, vem aí outono, vem aí inverno, menos sol. É um tema extremamente relevante e queria agradecer a sua presença. Espero que a gente consiga fazer outros episódios como esse. Muito obrigada, Lucas, pela possibilidade de participar neste podcast. Foi um gosto. Ok. Bom, eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, assistirem, ouvirem. Fiquem à vontade para deixar também comentários quando forem assistir ao YouTube, dúvidas sobre a vitamina D. A gente tenta cobrir essas perguntas lá. E eu queria aproveitar para lembrar que teremos nosso congresso de alimentação vegetariana, o Legumina. Podem comprar ingressos em legumina.org e quem for sócio da Associação Vegetariana tem 50% de desconto.